Vivemos em uma era marcada pela dúvida, pela incredulidade, pela busca incessante por respostas que pareçam caber nos limites da razão humana. Um tempo em que muitos erguem a voz para dizer: Deus não existe, ou que a Bíblia é apenas um livro antigo, repleto de lendas e mitos. Mas e se eu te dissesse que dentro dessas páginas milenares existem palavras escritas séculos antes de certos eventos acontecerem? Palavras que desafiam a lógica, ultrapassam a compreensão humana e apontam para algo maior, para alguém maior. Sim, há um tipo de prova que atravessa o tempo e desafia o ceticismo. Uma evidência que não se desgasta com os séculos e nem perde sua força diante da crítica acadêmica: a profecia cumprida. Neste vídeo, você verá como 4 profecias que se cumpriram e que estão no livro do profeta Daniel são testemunhos vivos de que Deus existe e de que a Bíblia não é apenas um livro antigo, e sim um manual de como devemos viver nos dias de hoje. E peço que reflita: será que estamos preparados para o que ainda está por vir? A profecia como prova do verdadeiro Deus. Não há outra religião no mundo que se atreva a fundamentar a sua autoridade sobre a base da profecia cumprida. E não há outro livro sagrado que, como a Bíblia, apresente centenas de profecias que se realizaram com precisão histórica. Mas por que Deus usaria a profecia? A resposta está no próprio texto sagrado. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, encontramos Deus desafiando as nações e seus ídolos com palavras que ecoam até os nossos dias. Apresentem o seu caso, diz o Senhor. Tragam suas razões fortes, diz o rei de Jacó. Que eles nos mostrem o que vai acontecer. Mostrem os acontecimentos passados, para que possamos refletir sobre eles e saibamos qual será o resultado final. Ou revelem o futuro para nós. Sim, façam algo, seja bom ou mal, para que fiquemos impressionados e aterrorizados. Mas vocês são menos que nada, e as suas obras não valem nada. Aquele que os escolhe é abominável. Isaías 41, 21, 24. Com essas palavras, Deus não apenas revela o seu poder, Ele o coloca à prova. Ele diz: olhem para as minhas palavras e vejam se não se cumprem. Eu sou o único capaz de anunciar o fim desde o princípio. Neste embate com os ídolos, imagens de madeira, pedra e metal, Deus não usa força bruta, Ele usa a profecia, e é por meio dela que Ele se distingue de qualquer outro suposto Deus, mostrando que somente aquele que conhece o futuro antes que aconteça pode reivindicar ser o Senhor de toda a criação. E não são poucas as passagens proféticas espalhadas pela Escritura, mas entre todas, o livro de Daniel se destaca. Ele não apenas apresenta profecias impressionantes, mas também registra com precisão cirúrgica o surgimento e queda de reinos poderosos. Ele narra a ascensão de impérios séculos antes de existirem e anuncia o surgimento de um reino que jamais terá fim. Por isso, alguns críticos modernos, incapazes de crer que um homem pudesse escrever com tamanha precisão, passaram a atacar o livro de Daniel. Alegam que ele teria sido escrito por volta de 160 a.C., após os eventos que profetiza. Seria, segundo eles, uma profecia escrita depois do fato, uma fraude piedosa. Mas essa teoria não resiste à análise honesta. O próprio livro afirma que Daniel foi levado cativo ainda jovem, durante a deportação de Jerusalém para a Babilônia, no século 6 a.C. Ele viveu sob os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, e suas palavras carregam marcas linguísticas, culturais e políticas típicas daquele tempo, marcas impossíveis de falsificar. Além disso, outros profetas como Ezequiel o mencionam como um homem justo, digno de ser comparado a Noé e Jó, Ezequiel 14:14. E mais forte que isso, o próprio Jesus Cristo se refere a ele com reverência, chamando-o de Daniel,
o profeta, e citando suas palavras como fundamento para eventos ainda futuros. Mateus 24:15. Se fosse uma fraude, jamais teria sido aceito pelos judeus como parte das Escrituras Sagradas, e com certeza não teria sido confirmado pelo Filho de Deus. Profecia 1. Alexandre o Grande, a cabra do Ocidente. No 8º capítulo do livro de Daniel, somos conduzidos a uma visão de proporções arrebatadoras. Uma profecia que, à primeira vista, parece um enigma com animais e chifres, mas que, ao ser decifrada, revela uma das mais precisas previsões já registradas na história. O cenário: Daniel está vivendo no Palácio Real durante o cativeiro na Babilônia. O império já está sob domínio persa, e ele, agora com idade avançada, recebe uma visão no ano 3º do reinado de Belsazar, por volta de 550 a.C. Na visão, ele é transportado para junto do rio Ulai, na província de Elão, onde presencia um confronto entre dois animais simbólicos. Então levantei os olhos e vi. Eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Porém, ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Daniel 8:3-4. O carneiro com 2 chifres representa, como o próprio anjo Gabriel explicaria depois, o Império Medo-Persa, com seus 2 reis, um representando a Média e outro a Pérsia. O chifre mais alto que se ergue depois simboliza Ciro, o persa, que se tornou mais poderoso do que Dário, o Medo. O carneiro se move impetuosamente para todas as direções, exatamente como a expansão militar do Império Medo-Persa, que conquistou vastas regiões da Ásia Ocidental e dominou por mais de 2 séculos. Mas então, de forma repentina, surge outro animal. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Daniel 8:5. Esse bode avança com uma velocidade impressionante. O texto enfatiza que ele nem toca o chão, sinalizando uma conquista extremamente rápida e implacável. O chifre notável entre os olhos é identificado como o primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande. Alexandre nasceu em 356 a.C., filho do rei Filipe II da Macedônia. Desde pequeno, foi treinado para governar e lutar. Seu tutor foi ninguém menos que Aristóteles, o grande filósofo grego, que lhe ensinou ciência, filosofia, literatura e a cultura helênica. Aos 20 anos, após o assassinato do pai, Alexandre assume o trono e inicia uma campanha militar que mudaria o mundo para sempre. Em apenas 11 anos, ele conquista todo o Império Medo-Persa, atravessa o Egito, chega à Babilônia, passa pelas planícies da Pérsia e avança até a Índia. Seu exército vence batalha após batalha, incluindo as históricas. Grânico, 334 a.C. Isso, 333 a.C., Galgamela, 331 a.C., onde destrói de vez o poder do rei persa Dário III. Em cada vitória, Alexandre fundava cidades chamadas Alexandria, promovia a cultura grega e unificava os povos conquistados sob a bandeira do helenismo. Ele acreditava estar cumprindo um destino divino, algo que encaixa perfeitamente no simbolismo da profecia. Um chifre único, central, notável, imbatível. Daniel descreve o choque entre os 2 impérios. E vi que o bode se dirigia ao carneiro com toda a sua força, movido de furiosa ira, e o feriu e quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir, e o lançou por terra e o pisou aos pés. E ninguém houve que pudesse livrar o carneiro do poder dele. Daniel 8:6-7.
Esse exato confronto aconteceu mais de 2 séculos depois da visão. Daniel viveu em torno de 550 a.C. e Alexandre só inicia suas campanhas por volta de 334 a.C. A rapidez da conquista, o colapso do Império Persa e a humilhação total de seus reis aconteceram exatamente como a profecia previu. Mas Daniel também viu o que viria depois. E o bode se engrandeceu sobremaneira, e estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar subiram 4 notáveis para os 4 ventos do céu. Daniel 8:8. Essa é uma referência direta ao fim prematuro de Alexandre. Em 323 a.C., aos apenas 32 anos, ele morre subitamente na Babilônia. Algumas fontes antigas sugerem que foi de febre, outras que foi envenenado. O fato é que ele morreu no auge do poder sem herdeiro legítimo, e seu império foi dividido entre 4 generais. 1. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. 2. Lisímaco tomou a Trácia e a Ásia Menor. 3. Ptolemeu governou o Egito, Líbia e Palestina. 4. Seleuco assumiu a Síria, Babilônia e as regiões orientais. Exatamente 4 chifres, exatamente nos 4 ventos do céu. Exatamente como Daniel viu 200 anos antes. E o que torna tudo ainda mais impactante é que nos dias de Daniel, a Grécia era um povo tribal, dividido, sem qualquer relevância geopolítica. A ideia de que um rei grego poderia vencer os persas e conquistar o mundo era absurda, humanamente impossível. E ainda assim, isso aconteceu. A precisão é tamanha que muitos estudiosos críticos se recusam a aceitar que Daniel tenha escrito isso antes dos eventos. Eles afirmam que o livro só poderia ter sido escrito depois, no século II a.C., porque, segundo sua lógica racionalista, ninguém pode prever o futuro com tanta exatidão. Mas se Deus é quem diz o fim desde o princípio, se Deus é quem estabelece reis e remove tronos, então Daniel apenas escreveu o que lhe foi revelado. Por trás do simbolismo e da história, há uma mensagem profunda. Os reinos dos homens passam, o orgulho humano cai, as glórias da terra se apagam, mas o Deus de Daniel permanece soberano. Alexandre conquistou o mundo, mas não venceu a morte. Seu império se fragmentou, sua glória virou lenda, mas a palavra profética de Deus permanece de pé, intacta, imutável, eterna. Se Daniel previu Alexandre, se previu a queda dos persas, se previu a divisão do império, então o que mais ele viu também vai se cumprir. Profecia 2. A abominação da desolação, a profanação do templo e o prenúncio do fim. Na montanha sagrada, onde uma vez a glória de Deus encheu o Santo dos Santos, onde o sangue de animais era derramado para a expiação do pecado, onde levitas entoavam cânticos e orações subiam ao céu, algo terrível estava para acontecer. O profeta Daniel vê com dor e espanto o que viria contra a casa do seu Deus. Uma profecia sombria, angustiante e, ainda assim, exata e irrefutável. Daniel 11, uma das seções mais detalhadas do livro, registra a sequência de guerras, traições e ascensões políticas entre os descendentes dos generais de Alexandre, o Grande. Dentre eles, 2 ramos dominam a narrativa: os Ptolemeus, no Egito, e os Seleucidas, na Síria. É nesse contexto que surge uma figura que marcaria a história de Israel com dor. Antíoco IV Epifânio, um dos reis Seleucidas. A profecia anuncia: ao retornar à sua terra com grandes riquezas, seu coração se voltará contra a Santa Aliança. Forças se levantarão da parte dele, profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, e colocarão a abominação da desolação. Daniel 11, 28, 31. Antíoco IV
Governou o Império Seleucida entre 175 e 164 a.C. Seu nome, Epifânio, significa manifestação divina, pois ele se via como um Deus encarnado. Mas os judeus, profundamente ofendidos por sua blasfêmia e tirania, o chamavam de Epimanes, o louco. Ambicioso, autoritário e obcecado pela cultura grega, Antíoco desejava não apenas expandir seus domínios, mas uniformizar o império sob a religião e os costumes gregos. Para ele, a fé exclusiva dos judeus era um obstáculo ao seu projeto de poder. Por isso, lançou um decreto brutal. Todos os povos sob seu governo deveriam abandonar seus ritos religiosos e adotar a cultura e os deuses gregos. A maioria dos povos cedeu, mas os judeus resistiram. Foi então que Antíoco decidiu quebrar essa resistência pela força. No ano 167 a.C., tropas seleucidas invadiram Jerusalém. Os muros foram violados, a cidade sitiada e o templo do Senhor invadido. O altar de sacrifícios, onde por séculos se ofereciam cordeiros a Deus, foi contaminado. Um altar a Zeus olímpico foi erguido dentro do templo, sobre o altar santo. E para horror dos judeus, porcos, animais impuros na lei, foram sacrificados ali. A fumaça de carne suína misturada a incenso pagão subiu no lugar onde antes habitava a presença do Senhor. Isso é o que Daniel chama de abominação da desolação. É o ponto máximo da blasfêmia. Uma abominação sendo colocada no lugar que era consagrado ao Deus Altíssimo. E o nome diz tudo: abominação, algo detestável aos olhos de Deus. Desolação, porque trouxe ruína espiritual, moral e social. Os sacrifícios diários foram interrompidos, a Torá foi proibida, o sábado foi declarado ilegal, circuncidar um filho era motivo de morte, ter um rolo da lei em casa era motivo de execução. Os relatos registrados nos livros apócrifos dos Macabeus trazem detalhes emocionantes e trágicos desse período. Uma mãe e seus 7 filhos foram torturados e mortos, um, por se recusarem a comer carne de porco. Crianças eram assassinadas por terem sido circuncidadas. Sacerdotes eram executados diante do altar. O povo foi esmagado. O próprio templo tornou-se um centro de idolatria. Prostitutas sagradas estavam presentes. Festas pagãs substituíram as festas de Israel. Era como se Deus tivesse sido arrancado de seu santuário. Mais de 200 anos depois desses eventos, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, subiria ao Monte das Oliveiras e falaria a seus discípulos sobre o fim. E ele cita com precisão essa mesma profecia de Daniel. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Aqui, Jesus reconhece Daniel como profeta, confirma o cumprimento histórico da profecia, mas também indica um segundo cumprimento ainda futuro. Jesus não estava apenas relembrando o que Antíoco fez. Ele estava anunciando que um novo profanador viria. É o que se cumpre com a revolta dos Macabeus, uma família sacerdotal liderada por Matatias e seus filhos, entre eles Judas Macabeu, que se levantaram com coragem contra o exército seleucida. Após 3 anos de luta sangrenta, os judeus reconquistaram Jerusalém, purificaram o templo, restauraram o altar e retomaram os sacrifícios ao Deus de Israel. Esse evento deu origem à festa de Hanukkah, celebrada até hoje como memória da dedicação do templo e da vitória da luz sobre as trevas. A profecia da abominação da desolação nos mostra que a fé verdadeira será sempre perseguida, que o templo pode ser atacado, os ritos proibidos, a palavra escondida, mas Deus jamais será vencido. E também nos alerta para o futuro.
Assim como Antíoco se apresentou como Deus, um último impostor se levantará nos dias finais, profanando o que é santo, enganando as nações, exigindo adoração e perseguição aos fiéis, como profetizado por Daniel, confirmado por Jesus e desenvolvido em Apocalipse. A pergunta que fica é: seremos parte dos que cedem ou dos que se levantam? Você conhece o seu Deus? Está pronto para reconhecer uma nova abominação quando ela surgir? Daniel viu um rei louco, um altar profanado e uma fé perseguida. Mas também viu um povo forte, fiel, corajoso, que mesmo diante da morte não se dobrou. Que o mesmo Espírito esteja sobre nós. Porque sim, essa profecia se cumpriu, mas ela voltará a se cumprir. Profecia 3. O Império Romano. Entre as profecias mais extraordinárias do livro de Daniel, há uma que atravessa séculos e toca diretamente o período em que o Messias viria ao mundo. Trata-se da profecia sobre o Quarto Reino, descrito com força brutal, estrutura de ferro e poder esmagador. Esse reino não apenas dominaria o cenário geopolítico, mas também se tornaria o palco dos eventos mais importantes da redenção da humanidade. A primeira menção profética ao Império Romano aparece no famoso sonho do rei Nabucodonosor, registrado em Daniel, capítulo 2. O rei sonha com uma grande estátua, composta por diferentes materiais. Daniel, guiado por Deus, interpreta a visão. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 31, 33. Cada parte da estátua representava um império que se sucederia na história humana. A cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, o peito e os braços de prata, a Medo-Pérsia, o ventre e os quadris de bronze, a Grécia, e as pernas de ferro, o Quarto Império, Roma. Daniel afirma: e o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Daniel 2:40. O ferro, o símbolo da força bruta, da rigidez, da autoridade inquestionável. Não havia como descrever Roma de forma mais apropriada, mas a profecia vai além. Daniel menciona os pés e dedos da estátua, feitos de uma mistura de ferro com barro, uma união instável, frágil, dividida. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Haverá nele algo da firmeza do ferro, mas misturado com a fragilidade do barro. Daniel 2:41-43. Essa é uma imagem clara de um reino que, embora poderoso, teria elementos de fraqueza, alianças frágeis e divisões internas. Muitos estudiosos veem nesses pés uma representação dos reinos europeus pós-romanos, cujas raízes culturais e políticas ainda derivam do antigo império. Mas Daniel não parou aí. Anos depois, ele recebe outra revelação. Desta vez, ainda mais simbólica e aterradora. Em Daniel capítulo 7, o profeta tem uma visão noturna de 4 animais que saem do mar, cada um representando um império. O quarto animal, que corresponde ao Império Romano, é descrito como indescritível. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel 7:7. Diferente dos outros, esse animal não se parece com nenhum ser da criação. Ele é monstruoso, violento, devastador. Esse reino viria a dominar com uma força nunca vista. E, de fato, o Império Romano se tornaria o maior e mais duradouro império do mundo antigo.
Com suas legiões organizadas, suas leis severas, sua estrutura militar e política implacável, Roma conquistou nações, culturas e povos e os moldou à sua imagem. Foi sob a autoridade de Roma que Jesus nasceu, viveu e foi crucificado. Foi sob Roma que os apóstolos pregaram, foram perseguidos e martirizados. Foi Roma que construiu o mundo no qual a mensagem do Evangelho foi espalhada. O Quarto Reino não é apenas um império na história. Ele é o palco da vinda do Messias. A cruz foi erguida sob o domínio romano. Os evangelhos foram escritos em territórios controlados por Roma. E o sangue dos primeiros cristãos foi derramado sob as leis e tribunais romanos. Mas os 10 chifres mencionados por Daniel 7:7 também carregam um significado profético futuro. Em Daniel 7:24, o anjo explica: e os 10 chifres daquele mesmo reino são 10 reis que se levantarão. Muitos estudiosos e intérpretes veem nesses 10 chifres uma alusão a reinos ou líderes futuros, conectados à tradição romana, que existirão nos últimos dias. Esse entendimento também se alinha com as visões do livro do Apocalipse, onde João retoma os mesmos símbolos, uma besta com 10 chifres ligada ao poder global e à oposição ao povo de Deus. Ou seja, a profecia de Daniel não apenas anuncia a vinda do Império Romano, mas estende sua sombra até os nossos dias e além, apontando para um tempo futuro, um governo mundial hostil a Deus, que precederá a vinda do reino eterno. E assim, no clímax da visão, Daniel declara: e nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Roma passou, seus césares, seus legados, seus deuses, todos ruíram, mas o reino que Daniel viu ainda virá, e quando vier, nada o deterá. Essa profecia é mais que uma descrição de impérios. É um plano divino revelado com antecedência. Uma linha do tempo traçada com precisão pela mão de Deus. E se tudo o que foi profetizado até agora se cumpriu, então podemos crer com segurança que o melhor e o mais eterno ainda está por vir. Profecia 4. O Reino de Deus. Durante toda a narrativa profética de Daniel, vemos impérios surgindo e ruindo, reis poderosos sendo exaltados e depois destruídos, reinos que pareciam indestrutíveis, desmoronando sob o peso do próprio orgulho. Mas então surge algo diferente de tudo. Não um império humano, não uma força política, mas um reino eterno, vindo do alto, fundado não sobre a força do ferro, mas sobre a justiça, a santidade e o governo do próprio Deus. Essa promessa aparece pela primeira vez em Daniel 2:44, ao final da interpretação da estátua do sonho de Nabucodonosor. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa é uma das profecias mais profundas de toda a Bíblia. Ela rompe com o ciclo repetido de impérios corruptos e anuncia algo completamente novo, um reino que jamais será destruído. Observe as palavras: não será jamais destruído, um reino invencível. Não passará a outro povo, intransferível, inegociável, despedaçará todos os reinos anteriores. Ele não será apenas mais um entre muitos. Ele porá fim ao sistema mundial, como conhecemos, subsistirá para sempre eterno, sem sucessão, sem decadência, sem fim. Esse reino não será estabelecido por guerra ou eleições. Ele não virá por reformas humanas ou avanços tecnológicos. Ele virá pela mão do próprio Deus. Daniel vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas que atinge os pés da estátua e a destrói completamente.
Os reinos anteriores, ouro, prata, bronze e ferro, se tornam como palha ao vento e desaparecem. Mas a pedra cresce, cresce, até se tornar um grande monte que enche toda a terra. Daniel 2:35. Essa pedra é o símbolo claro de Jesus Cristo e de seu reino. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, Salmo 118:22, mas que se tornou a pedra angular. Ele é a rocha eterna, a base do reino de Deus. E ele mesmo declarou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. A ideia de um reino eterno, justo e restaurador não é nova em Daniel. Ela é tema central de toda a revelação bíblica. Isaías, séculos antes de Daniel, já havia anunciado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Isaías 9:6-7. O profeta Miqueias também profetizou: e ele julgará entre muitos povos, e corrigirá poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4:3. Essas palavras ecoam as visões de Daniel. O reino de Deus não será como os impérios do mundo, fundado em violência e opressão. Será um reino de paz verdadeira, justiça perfeita e cura para todas as feridas da humanidade. Mas o que exatamente é o reino de Deus e quando será estabelecido? No livro de Daniel, há duas dimensões proféticas. Dimensão espiritual. O reino de Deus já começou espiritualmente com a primeira vinda de Cristo. Ele mesmo afirmou diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. O reino começa no coração dos que se arrependem e creem. É o reinado de Deus na alma do justo. É onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu. 2. Dimensão literal e futura. Mas Daniel também aponta para um reino visível, literal e global, que será estabelecido após a queda definitiva dos reinos terrenos. Um reino que virá com poder e glória, com a volta de Cristo em majestade. Essa dimensão se confirma claramente em Daniel 7:13-14, quando o profeta tem uma visão do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui está Jesus, o Messias, o Rei prometido. Ele vem nas nuvens, ele recebe autoridade sobre todas as nações. Seu domínio não terá fim, seu trono será eterno. A Bíblia descreve com detalhes o que será esse reino restaurado. Haverá paz universal, não haverá mais guerra, descrito em Isaías 2:4, Miqueias 4:3. A justiça verdadeira irá chegar. Jesus julgará com retidão e sabedoria, Isaías 11:3-5. Haverá cura e restauração. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão. Isaías 35:5-6. Eis que chegará o dia de harmonia na natureza. O lobo habitará com o cordeiro e uma criança os guiará. Isaías 11:6-9. Uma transformação ecológica. O deserto florescerá como o lírio, descrito em Isaías 35:1-2, 41:18. Enfim, a presença de Deus entre os homens. O Senhor será rei sobre toda a terra, conforme escrito em Zacarias 14:9. Esse reino não é utopia, não é poesia, é promessa, é profecia, é o destino final da história, e está mais próximo do que pensamos. Daniel viu esse reino há mais de 2.500 anos, e cada império que ele mencionou, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma,
surgiu exatamente como ele profetizou. A exatidão do passado é a garantia do futuro. Se tudo o que foi dito sobre os reinos humanos se cumpriu, então podemos crer que a vinda do reino de Deus também se cumprirá. Daniel não escreveu apenas para os homens do seu tempo. Ele escreveu para nós, para os que vivem no tempo dos pés de ferro e barro, para os que aguardam a pedra cortada sem mãos, para os que têm olhos para ver além dos reinos deste mundo. E agora eu te pergunto, quando o reino de Deus for estabelecido, onde você estará? De Daniel ao Apocalipse, o grande roteiro profético de Deus. O que Daniel viu nas visões noturnas, João viu em espírito, exilado na ilha de Patmos, 2 homens separados por séculos, um cativo na Babilônia, o outro prisioneiro de Roma. Ambos foram visitados pelo céu. Ambos receberam visões sobre o fim, e ambos escreveram partes essenciais de um mesmo grande roteiro profético escrito por Deus. A história que começou em Daniel se completa no Apocalipse. Mais tarde, o apóstolo João também vê uma besta emergir do mar. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 1-2. João não apenas vê o mesmo animal terrível de Daniel, mas vê os 3 animais anteriores fundidos em um só. A besta do Apocalipse é o acúmulo dos impérios profetizados por Daniel. Ela carrega em si a força da Babilônia, a brutalidade da Pérsia, a velocidade da Grécia e a ferocidade de Roma. Essa besta representa o sistema global do fim dos tempos, liderado por um poder político, espiritual e econômico hostil a Deus. Um império final, com a mesma essência das bestas anteriores, mas com alcance global. Em Daniel 7:8, o profeta vê que entre os 10 chifres do último animal, sobe um pequeno chifre, que tinha olhos como de homem e uma boca arrogante. Esse mesmo personagem é chamado de o homem do pecado e o filho da perdição por Paulo, segundo Tessalonicenses 2:3-4, a besta por João, Apocalipse 13, e o rei altivo de rosto por Daniel, Daniel 8:23. A atuação desse ser é global, política e espiritual. Ele profana o que é santo, exige adoração, muda leis e datas sagradas e se assenta como se fosse Deus. Em Daniel 9, encontramos outra revelação crucial: as 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. Cada semana representa um ciclo profético de 7 anos. As 70 semanas, 490 anos, marcam eventos importantes como a reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias, a morte do ungido e a destruição da cidade e do santuário. Mas a última semana, a 70ª semana, é deixada incompleta no texto, indicando que ela ainda está por se cumprir. Muitos estudiosos veem aí a estrutura da grande tribulação dos últimos dias. 7 anos divididos em 2 metades, com 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição brutal. Daniel a chama de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. João a chama de 42 meses e 1260 dias. O Antigo e o Novo Testamento falam a mesma linguagem profética. Daniel viu tronos sendo postos e o ancião de dias, Deus Pai, assentando-se em glória. O seu trono era de chamas de fogo, milhares de milhares o serviam. Daniel 7, 9 e 10. E viu também o Filho do Homem vindo nas nuvens, recebendo domínio, glória e um reino eterno. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7,14. João, no Apocalipse, vê esse mesmo momento, mas agora com a revelação completa. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, e foram abertos os livros.
e os mortos foram julgados. Apocalipse 20, 11, 12. O que Daniel viu em visões foi confirmado por Jesus em Mateus 24 e explicado em detalhes por João em Apocalipse. É um mesmo plano, uma mesma narrativa, uma mesma esperança. As profecias de Daniel não são apenas histórias do passado, elas são o mapa que Deus deixou para o fim dos tempos. E o Apocalipse é a revelação final desse mapa, a parte que nos foi confiada. Quando unimos Daniel e Apocalipse, vemos uma linha contínua da soberania de Deus sobre a história. Uma certeza de que a tribulação virá, mas o reino de Deus virá depois dela. Um alerta: a perseguição aos santos, a ascensão do anticristo, a abominação final, tudo isso está no plano profético. Mas acima de tudo, vemos esperança, porque depois da besta vem o Cordeiro, depois do julgamento vem o reino, depois da dor, a eternidade com Deus. Você acabou de percorrer uma jornada milenar, uma linha do tempo traçada pela mão de Deus antes mesmo que a história acontecesse. Tudo foi escrito, tudo foi revelado, tudo aconteceu, exatamente como Deus disse que aconteceria. Mas agora a linha profética chegou até você. Porque as palavras de Daniel não são apenas um registro do que passou. Elas são um aviso para o que ainda virá. O mundo caminha para um tempo de crise, confusão e engano. A besta se erguerá, a abominação retornará, a fé será provada, e o reino de Deus, justo, eterno e glorioso, se estabelecerá sobre toda a terra. E então, quando isso acontecer, onde você estará? Você pode conhecer os reis, você pode conhecer a história, mas a pergunta é: você conhece o Rei dos Reis? Você já entregou sua vida àquele que vem nas nuvens? Já reconheceu que o Cordeiro venceu? Já se preparou para o reino que jamais será destruído? O tempo está se cumprindo, a estátua de Daniel está completa, as feras de Daniel estão entre nós. A voz de Deus ainda ecoa. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se essa mensagem tocou o seu coração, se as verdades que você ouviu hoje abriram seus olhos, então não ignore esse chamado. Ore, busque a Deus, leia a palavra, volte-se ao Senhor com sinceridade, reconheça que Ele está no controle e se renda a Ele hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa saber que a Bíblia é verdadeira, que Deus existe, que o futuro já foi escrito e que a esperança é real. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nesta jornada bíblica rumo à eternidade. Mais conteúdos profundos como este estão vindo, porque o reino de Deus não é apenas uma profecia distante. Ele está chegando, e ele virá como está escrito, porque tudo o que está escrito se cumpre. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.